meditar na palavra nesse momento. A hora avançou, e a gente tem esse tempinho ainda. Eu creio que o Espírito Santo de Deus vai falar conforme a sua vontade. Deus sempre tem uma palavra para cada um de nós. Eu creio que de alguma forma Deus já vem falando, usando os seus servos aqui no louvor, nas orações, no momento da contribuição. Você que tem contribuído para a promoção do reino de Deus, investir nas coisas de Deus. Hoje eu vi botaram um vídeo de um pastor que ele foi sepultado hoje, né? Mas o vídeo dele anterior, ele falando para a igreja, era um dia de oração, a igreja dele é lá no Cidade Paulista, e ele falando para todos, né? Aí alguém gravou isso e passava hoje. Ele aproveita, invista nas coisas de Deus. Ele não sabia que ele já estava partindo. E ele estava convidando a igreja para orar. Vamos orar, irmãos. Vamos orar. Eu tenho esse vídeo gravado comigo. A gente tem um grupo de pastores e os pastores mandaram esse vídeo. Porque a gente sempre pensa que acontece com os outros e está acontecendo já, né? E que Deus nos livre, mas Deus, a gente não sabe o amanhã. E ele falou isso, eu acredito, a igreja ficou muito emocionada. Os filhos gritaram, meu pai, isso é realmente muito comovente. Foi filmado aquele momento, né, e do sepultamento dele também, embora não podem ninguém, por causa disso, mas filmaram de longe e algumas pessoas. Ele é um guerreiro de Deus, um servo do Senhor. Eu tive a oportunidade de passar um tempo também estudando com ele, no discipulado, pastor João da Cruz. Que Deus console toda a família, toda a sua família. Queridos irmãos, Marcos capítulo número 4, versículo 35 e diante. Marcos 4, do versículo 35 em diante. Temos uma meditação para nossas vidas e queria que você aproveitasse esse espaço, porque o tempo é bem curtinho da gente. Você aproveitasse para ouvir Deus falar com você através da sua palavra. O Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo de número 35 e diante. Você que está em casa poderá também acompanhar esta mensagem. Inclusive, essa mensagem sobre Jesus acalmando a tempestade está nos 3 evangelhos. Está em Mateus capítulo 8, também em Lucas 8, em Marcos capítulo 4, 35. Vamos ler na versão de Marcos. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada. E despertaram dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Pai querido, obrigado por esse momento também da pregação da tua palavra. Ó Deus amado, um texto tão conhecido, mas sempre o Senhor tem uma mensagem nova para cada um de nós, ó Pai. Às vezes, ó Deus, o mar se revolta, as tempestades da vida, ó Pai, mas tu és o nosso socorro, refúgio, fortaleza e socorro que não falta no momento da tribulação. Ajuda-nos, ó Deus, nesse momento em que, de uma certa forma, vivemos numa grande tempestade, ó Pai. O mundo está agitado, sendo sacudido, ó Pai, pela essa pandemia, por esse vírus. As nações, ó Pai, clamando. Hoje eu observava que o Brasil está à frente de todos os países do mundo inteiro, ó Pai, com mortes da Covid. O Senhor tenha misericórdia do Brasil, ó Pai. Tenha misericórdia dessa tempestade, desse temporal que tem se levantado sobre nós. E nos livra. E agora com tua mensagem, ó Pai, fala aos nossos corações.
Já te agradecemos porque as ondas atendem o teu mandar e o Senhor manda sossegar. Aleluia. Fala conosco, ó Pai. Em nome de Jesus. A igreja pode dizer amém? Glória a Deus. Queridos irmãos, como eu falei, é um texto bem conhecido. Quantas tempestades, têm acontecido nas nossas vidas? E se você for literalmente ver, talvez você já viu, assistir algum filme, tempestade, navios, sendo sacudidos pelas ondas. Então, toda tempestade, aqui ela traz de uma certa forma, perturbação. É isso mesmo que você ouviu, perturbação. Então, a gente pensando em tempestade, literalmente, ela traz uma perturbação atmosférica, violenta. Geralmente, as tempestades estão associadas com chuva forte, granizo, vento e tantas outras coisas. De vez em quando a gente vê ali nos Estados Unidos, Califórnia, outros, quando vem aqueles furacões, misericórdia, varre a cidade inteira. E você já viu talvez um tsunami. O que acontece quando vem um tsunami? Acaba com tudo. Então, a tempestade, do sentido literal, ela realmente provoca muitos estragos. Por isso que traz muitas perturbações. E quantas pessoas, a gente não tem aqui no Brasil histórico, mas em alguns países ali do Oriente, a Tailândia e outros países do Oriente, tem muitos casos de tempestade que realmente é devastador. Furacão, tufão e tanta coisa que tem acontecido. Queridos irmãos, e eu fiquei pensando, agora de sentido literal, o que é que uma tempestade pode ensinar? O que é que uma tempestade pode nos ensinar? Talvez tenha tantos ensinamentos depois que passar essa situação que a gente está vivenciando, indo direto ao ponto, a pandemia, que tem sido uma verdadeira tempestade. Você imagina quantas pessoas mudaram os hábitos? Houve uma reportagem, uma enquete, perguntando o que foi que a pandemia mudou sua vida. E a pessoa respondeu, mudou tudo. Se você perguntar a um adolescente, vai dizer assim, me tirou da escola, ou me tirou da universidade. Ou não é verdade? Mudou tudo. O pessoal ficaram enjoados de estar dentro de casa o tempo todo. O que foi que essa pandemia, essa tempestade trouxe? Tirou você da escola, tirou você da faculdade, tirou algumas pessoas do trabalho, ou não é verdade? E o pior, afastou a gente do templo, da igreja. Muitas vezes a gente fica perguntando agora qual o objetivo de tudo isso? Então, a gente vai aprender algumas lições, o que a tempestade pode trazer. Eu já vi esse texto sendo trabalhado de várias formas, óticas. Por exemplo, eu já vi muitos autores, teólogos, pregadores falar da humanidade de Cristo. Pegou um travesseiro e foi dormir. Como é que a pessoa dorme na hora de uma tempestade? Às vezes as pessoas, o ser humano, Jesus Cristo também aqui mostra a sua humanidade. Não é? 100% Deus, 100% homem, e naquele dia, muito cansado, ele adormeceu. Aqui fala de Jesus Cristo, humano, é um sacerdote que entende nossas dores. Você sabia que Jesus entende tudo que você passa? Ele teve até medo, pastor, teve medo, ele teve pavor, ele teve horror da morte, ou não? Ele chegou para o Getsêmani, ele disse para Deus, Deus meu, por que tu me desamparaste? Então ele suava grandes gotas de sangue, o doutor Lucas fala, ele tinha assim, ele só sabia do sofrimento, e aqueles cravos nas mãos, a coroa de espinho, cravos no pé, doeram, muita dor, muito sofrimento. Alguém fala que Jesus Cristo ali pedindo água, muita sede, deram vinagre, tudo isso caracteriza o sofrimento de Jesus Cristo. Inclusive tem aquela música muito conhecida, Cicatrizes, que descreve um pouco, quando fecho os olhos, eu posso ver Jesus na cruz e o seu sofrimento. Queridos irmãos, Jesus Cristo, a gente poderia tratar do texto do ponto de vista da humanidade de Cristo. Teve sede, teve fome, teve sono, isso é coisa da gente, de ser humano. E Jesus Cristo, ele sabe muito bem. Mas aqui eu quero dar ênfase, o que uma tempestade pode provocar em nossas vidas. A gente vai ver aqui uma resposta simples dentro do texto, não por inferência, naturalmente, todos os discípulos tiveram medo ou não? Sim ou não? Medo. Ah, pastor, não tenho medo não, estou tranquilo com esse vírus. Tem medo, todo mundo tem receio. Eu não sei qual é o grau desse medo,
mas de alguma forma ou de outra, temos receio sim. Temos. Às vezes aparece até profecia, não sai de casa hoje, vai cair todo mundo, o pessoal fica com medo. O pessoal nem de casa sai, ou não é verdade? Entra em pavor, entra em pânico. O homem anda assustado, anda com medo de tantas coisas. O pessoal entra, nunca vi tanta gente, embora tenha aquelas pessoas, né, que nega a existência do vírus. Não sei como tem pessoas que negam isso, vendo tudo que está acontecendo, não é? Não usa máscara, não usa os protocolos, porque é importante. Isso é um viés político, pode ser também, porque tem um problema aí caracterizado com problema econômico, mas o vírus é uma realidade, e a gente sabe disso. Talvez alguém me comentava hoje, dizia assim: pastor, na primeira onda, o ano passado, a gente ouvia falar de pessoas de longe, e a gente ouvia aqui, mas agora, pastor, a gente está ouvindo pessoas de perto, parece que o cerco está fechando. É um vizinho, é um amigo, é alguém da escola. Essa semana eu recebia uma notícia, a irmã Léa, que passou aqui com um tempo conosco, mandando mensagem, o que um colega lá da URB, onde eu trabalhei 35 anos, faleceu. Aí daqui a pouco manda outra, agora um motorista, foi um vigilante, e esse irmão, esse que morreu, ele tinha a mesma idade que eu, nasceu no mesmo dia, eu me lembrava muito dele, porque a gente lá muitas vezes comemorava o aniversário junto. Mesmo dia do meu aniversário, o mesmo mês e o mesmo ano, morreu. E ele era forte, que ele treinava, não sei o quê. Eu disse: meu Jesus, fulano de Djalmilen, faleceu. Chega, deu um impacto, né? Que dá um impacto na gente a notícia. Aí daqui a pouco, pastor, sabe quem partiu essa semana também? Quem? Índio, era um motorista. Índio foi embora, índio forte e tal. Então, irmãos, a gente ouvia falar, televisão, alguém, mas agora a gente está vendo pessoas que a gente conhece, que é conhecido, às vezes até parente, pessoas que estão acometidas da enfermidade. Então existe uma realidade. E ali os discípulos tiveram tanto medo que gritaram: Senhor, quer dizer que o Senhor não se importa que morramos? Quer dizer que o Senhor não se importa comigo? E quantas vezes nesse momento dessa tempestade a gente está vivendo isso? Eu não posso nem fugir do assunto. As pessoas dessa noite eu não passo. Você sabia que teve gente que disse isso? Dessa noite, ó, eu não vou amanhecer o dia hoje não, porque eu estou sentindo muita agonia, eu estou sentindo muita coisa. Então a gente tem visto isso, não casos isolados, são muitos casos de pessoas. Meu carro precisou de um reboque, e o rapaz que veio rebocar meu carro, a gente terminou conversando, e ele sem a máscara, eu coloquei a minha, eu olhava que ele estava sem a máscara, depois ele se tocou, colocou a dele, porque a gente está vivendo esse momento, e ele disse assim: eu estou muito triste. O senhor é pastor? Eu disse: sou. Ele disse assim: eu estou muito triste, que meu genro era evangélico, tão novo. Aí pegou o celular, dirigindo com a mão, fiquei até com medo, pegou o celular com a outra, e mostrou a foto do genro bem forte, com 30 e poucos anos. Ele foi acometido e ele disse assim: olha, não me deixe ser entubado. A gente já escuta tanto isso, e o camarada do meu lado contando essa história, que o genro dele disse: não deixa eu ser entubado, e aguentou. Aí teve uma hora que era tanta dor, tanta agonia, que eu falei: mas me entubasse não morro. Aí entubaram ele, e mesmo entubado chegou a óbito. Queridos irmãos, são histórias que agora se aproxima da gente. E os discípulos, que eram homens acostumados ao mar, já viveram tantas tempestades. A gente eu tenho experiência. Eu quero dizer para vocês, não tem bom não. Tem momento que todo mundo grita mesmo. Eu tenho experiência na hora da dor, na hora do sufoco, quando é um filho, quando é uma filha, quando é um pai, quando é uma mãe, quando é alguém que está do seu lado. As coisas começam a mudar. E aqui os discípulos começaram a gritar, Jesus dormindo, e aquele aperreio, e disseram: se levanta, Jesus. E eu fiquei pensando, qual o significado? Por que vem tempestades em nossas vidas? Deixa eu fazer uma pergunta: qual será o objetivo de uma tempestade? O que Deus está querendo ensinar a humanidade com essa questão desse vírus? Qual é a lição? Todo o universo científico, a medicina, vigilância sanitária, hoje com as variantes, todo mundo fica confuso. Essa vacina talvez não sirva para a variante tal. Que é isso que está acontecendo? Muitas perguntas, poucas respostas e muitas confusão. A gente tem visto isso. Tem que tomar vacina e todo mundo corre e toma. E também quando chegar a minha vez eu vou tomar. Parece que em alguns lugares está chegando já a 60, depois vai chegando a 59, e eu estou pedindo baixar para 58, estou baixando para 57, quero que baixe. Chegou a minha vez, eu vou lá e tomo. Mas aí a gente vê: olha, já tomou a primeira dose? Já tomou a segunda? Tomei. Bote a máscara, se cuide, não brinque não, porque pode pegar. Eu disse: ai meu Deus do céu. E aí?
Parece que quem tomou, agora não tem mais problema. Mesmo tomando, tem que ter os cuidados de quem nunca tomou. Mesmo quem já foi infectado, tem que ter cuidado, porque pode novamente ser transmitido. Então, irmãos, está difícil. Só Deus. E ali, os discípulos, apesar de toda a experiência em pescarias, eles ficaram assustados com aquela tempestade e começaram a gritar, a clamar. E pensando um pouco nesse texto e partindo para o universo metafórico, eu quero pensar sobre as tempestades da vida. E a gente, de uma certa forma, estamos num barco só. E se o barco afundar, afeta todo mundo, viu? Começar a afundar, se não funcionar a vacina para A e tantas coisas que a gente escuta, e a gente tem que orar. E ninguém vem me dizer, pastor, não precisa, eu acredito, e eu quero acreditar que essa vacina Deus pode usar e vai dar certo. Eu não estou aqui negando, porque existe aquela coisa, não adianta. No entanto, a gente percebe que a situação é muito grave. Eu queria, pensando nesse texto, aqui com os irmãos, falar de 3 tipos de tempestade rapidamente, porque o tempo não dá para a gente, mas eu achei esse tema muito interessante, as tempestades da vida. Jesus pode acalmar, mas elas existem. Não tem pessoas que não passam por tempestade. Você passa por tempestade no trabalho, passa tempestade dentro de casa, passa tempestade no caminho, todo canto tem tempestade. Vejamos o primeiro tipo de tempestade. 3 tipos de tempestade. Se você quiser, anote ou decore aí, pense bem. Primeiro tipo de tempestade são as tempestades da vida que nós mesmos atraímos. Tem tempestade que vem, a culpa totalmente é nossa. E eu poderia falar de muitas coisas. Você está cavando, por exemplo, às vezes tem filhos que não seguem o conselho dos pais, né? Mas olha, esse casamento aí, esse negócio não dá certo não. Não, dá, que eu já orei. E às vezes vai, de repente vai, se envolve, e vai, casa, e perguntou a Deus. Às vezes a gente procura, já houve pessoas que teve a visão, não significa que a gente não tenha, erramos, mas às vezes tem outra tempestade que a gente atrai quando a gente desobedece. Não estou falando só a questão pai e mãe, desobedece sobretudo a Deus. Deixa eu falar de um mocinho que entrou numa tempestade por causa da desobediência. Quem lembra o nome dele? Jonas. Ou não foi? Jonas, Deus deu uma ordem a ele, olha, vai para a grande cidade de Nínive e prega a minha palavra. Ele fugiu e foi para onde? Para Tarsis. Ele procurou tempestade para ele, aquela tempestade não era para ele não. Se ele pegasse, obedecesse à voz de Deus, ia tudo dar certo. Uma certa vez eu ouvi um pensamento que diz assim, sabe por que muitos barcos estão sendo sacudidos? Porque ali dentro tem um Jonas, desobediente. Sabe o que Deus queria para a sua vida? Mas ele mudou o rumo. Então a tempestade na vida de Jonas veio porque ele desobedeceu. Ainda hoje o homem paga a tempestade. Eu estava fazendo um estudo de 2 Reis, capítulo 17, vendo Deus falando do versículo 7 ao versículo 23, sobre a desobediência de um povo. O povo distanciou-se de Deus, vai vir tempestade. Tem pessoas que saem da presença de Deus, não ora, não lê mais Bíblia, deixa o trabalho, deixa a igreja, se envolve agora porque quer cuidar da vida, quer pensar no futuro e esquece do maior futuro, a vida eterna, e deixa Deus de lado. Vai dar tudo errado. E sabe por quê? Porque você está procurando tempestade. Porque está desobedecendo a Deus. O desobediente está procurando tempestade. Jonas fugiu da presença de Deus, teve até a oportunidade de aquele navio não se partir, dele não ir para o fundo do mar, porque todo mundo foi orar e ele não quis orar. Deus dá oportunidade na tempestade, grave isso. Está passando tempestade, Deus está dando oportunidade para orar, para se arrepender, mesmo assim a teimosia é grande. Está errado e continua no erro. Conhece gente assim? Já foi avisado, mas continua no erro. Então está vindo tempestade aí. Aí se plantar vento, vai colher o quê? Tempestades, porque está em desobediência. E o texto sagrado diz que, eu não vou aqui discorrer sobre o que aconteceu com Jonas, mas foi terrível. Ele teve que experimentar o que é passar 3 noites e 3 dias no fundo do mar. Ele viu ele ser jogado ao mar, ele foi tragado pelo grande peixe. Tudo isso porque ele atraiu tempestade. Sabe como ele atraiu tempestade? Deliberadamente. Sabia o que era para fazer e não fez. E olha o que a Bíblia diz: aquele que sabe o que deve fazer e não faz, comete pecado.
A gente aprende na mordomia, por exemplo, que tudo que a gente tem, o emprego, nossos talentos, nossos dons, nossa sabedoria, o que você tem, você acha que tem, nós temos. Quem foi que Deus? Quem deu? Foi Deus. Deus dá, aí Deus dá um emprego a você, Deus dá a você o pão de cada dia, e Deus diz assim para você: olha, eu vou te dar 10, tu devolve 1 para a minha obra. A gente sabe que é para fazer, mas não faz. Está vindo tempestade, é desobediência, e teima. Deus já mostrou, deu sinal, que não adianta nada dinheiro, não adianta mais ter fama. Se dinheiro adiantasse, os ricos não estavam morrendo, eles estariam vivos, mas não adianta. O cantor até que morreu essa semana, né? Eliezer Rosa, aqueles que o homem pode ser famoso, ter muito dinheiro, mas quando morrer, nada pode levar. Tem gente que é preocupado com dinheiro, amanhece e dorme preocupado com dinheiro, não vai levar nada. Eu já vi uma situação da pessoa até mexendo no bolso do defunto para ver se tem algum trocado na calça. Não leva não, não leva de jeito nenhum. Mesmo assim a gente se apega e esquece de investir no maior projeto: salvação, eternidade, vida eterna. Vou fazer a casa e eu vou morar lá. Quanto tempo você vai morar lá mais ou menos, que você acha? Uns 100 anos? Eu duvido alguém fazer uma casa pensar em morar lá 100 anos. Mas a eternidade, quantos anos são? Mas a gente não investe. E tem gente que está atraindo tempestade, porque sabe o que deve fazer e não faz. Anda na mentira, no adultério, fazendo coisas que não agradam a Deus, errando, desobedecendo o pai, desobedecendo mãe, andando do jeito que quer. Lá na frente vai pagar, ou já, porque estão atraindo tempestade. Segundo lugar, falei que a primeira tempestade da vida é aquela que a gente atrai. Segunda, tempestade da vida que vem, não é porque você procurou, é para colocar sua fé em prova. Se você olhar direitinho a vida de Jó, eu estou citando um personagem para explicar. Jó estava em pecado quando veio as lutas? Estava ou não? Não. Jó orava, Jó agradecia a Deus, Jó orava pelos seus filhos, Jó estava bem de vida, tudo produzindo na vida de Jó, estava tudo bem. Mas veio uma tempestade. Ou perder 10 filhos numa tempestade, ou perder todos os bens numa tempestade. Você está acostumado na sua casa com 3 filhos, com 2 filhos ou com 1, aí Deus leva. Ou isso não é tempestade, muda tudo. Aqueles abraços que Jó dava nas filhas dele, nos filhos, acabou. Luto, Jó pegou, jogou no chão, ficou na cinza e no pó e na cinza. Os amigos acusando Jó. Que tempestade. Oi, qual foi o pecado de Jó? Jonas está certo que fugiu, e Jó? Ou você pensa que não vem tempestade na vida da gente, porque a gente está na igreja? Vem. Infelizmente, eu não vou pregar heresias, eu não vou pregar mentiras. A Bíblia diz que vem tempestade para todos. E sabe quem estava no barco? Os discípulos de quem? De Jesus. Estavam em obediência, porque eles disseram: vamos passar para o outro lado. Significa que mesmo a gente em obediência, servindo a Jesus, vem prova. Essa é a mensagem do Evangelho, irmão. Não, venha para cá que aqui não tem luta. Eu fico pensando como tem pessoas que têm essa capacidade de mentir. Aquela igreja ali, prova não tem ali. Que mentira. No mundo tereis aflições, todo lugar tem. Num barco que Jesus estava, teve prova. Poderia arrebentar-se todos os barcos naquela tempestade, menos o de Jesus. Os discípulos até seriam um testemunho bonito. Só para aí, que tempestade, os barcos tudo acabando, tudinho. O de Jesus não toca. Foi assim? Aconteceu tempestade no barco de Jesus. Acontece no meu e acontece no teu também. Sabe para que isso? Qual o objetivo? Jó disse: antes eu te conhecia, só de ouvir falar, era aquele crente que ia para a igreja de vez em quando, porque minha mulher chamava, porque minha mãe chamava, porque alguém me dizia, nem estava interessado. Tem pessoas que não mostram interesse pelas coisas de Deus, não mostram interesse pela escola bíblica dominical. O que é que eu vou aprender escola bíblica dominical? Não demonstra interesse nas coisas de Deus. Para oração na quinta-feira com as mulheres, começando de 6h30 para terminar de... Oxe, eu que não vou. Não demonstra interesse nas coisas de Deus. Para que uma quarta-feira à tarde eu vim aqui ouvir Marisa? Para que isso? Não demonstra interesse nas coisas de Deus. A gente entende, tem pessoas que estão ocupadas, não podem vir, então, mas tem pessoas que poderia fazer e não faz. E não quer, e não tem desejo. Queridos irmãos, a gente às vezes vem luta na nossa vida,
que a gente busca, a gente procura. E tem outras que vêm para provar a nossa fé. E Jó, ele foi aprovado. Ele disse, eu sei que meu Redentor vive e ele vai se levantar. A hora está passando, eu queria concluir com a terceira tipo de tempestade. Olha a primeira. Tempestade que a nós atraímos, ou não é verdade? Aqui foi provado. Eu citei Jonas. Tem tempestades que põem à prova a nossa fé. Eu, quando fazia o seminário, tivemos um grupo de pastores com discipulado, eles diziam assim, todo discípulo é provado. Escute isso. Todo discípulo de Jesus vai ser provado. Todos nós. Agora Deus quer ver a nossa fé. Sabe o que eles falam, discípulos? Homem de pequena fé. Onde é que está a fé de vocês? Cadê a fé de vocês? Vocês falam tanto de mim, nessa hora ficaram desesperados. Isso acontece com a gente. Cadê a fé de vocês? Primeiro a tempestade, aquela que nós atraímos pela nossa desobediência, preguiça, má vontade, faz a obra do Senhor relaxadamente, vai vir tempestade. Segunda, você está bem, está firme, mas vem também para provar a fé. E terceira e última, as tempestades da vida espiritual, também espirituais, que vem nos provar. E sabe quem vence essa perseguição? Não se assuste não, o demônio, Satanás. Oxê, pastor, Satanás cria tempestade? Quem foi tentar lá no deserto com Jesus? Quem foi que estava lá? Jesus em jejum ou não? Em oração, quem foi que apareceu lá? Está no Evangelho. Mateus capítulo 4, estava lá o diabo. Se tu és filho de Deus, faz isso. Ou você pensa que o diabo não observa você e a mim? São lutas espirituais que aparecem. Você quer ler a Bíblia e não consegue. Quer orar de meia-noite que está com sono. Sabe quando perde o sono? Quando eu tenho um filho morrendo, quando eu tenho um marido morrendo, aí não tem sono não. Mas quando está tudo bem, dá um sono. Sabia disso ou não? Eu não estou dizendo aqui que é uma realidade, mas a gente quando quer uma coisa, isso pelo menos é uma experiência, a gente luta, às vezes até não consegue, mas a gente luta. Faz propósito com Deus e consegue. Aí vem lutas espirituais. Demônios tentou Jesus Cristo. Sabe o que o apóstolo Pedro disse? Ele teve experiência na sua primeira carta 5:8. Sede sóbrio e vigilante, porque o diabo é o quê? Amigo é vosso adversário e anda rugindo como leão, procurando quem tragar. Tem pessoas que não meditam mais na Bíblia, é o dia todo, de manhã política, de tarde política, de noite política, de madrugada política, está com a cabeça virada só nesse mundo daqui, esquecendo de mandar um versículo, um texto. A vida agora virou-se só no mundo aqui, e a Bíblia diz que aqueles que creem em Cristo apenas nessa vida, são os mais miseráveis de todos os homens. Precisamos saber que um dia tudo isso aqui vai acabar, e nós vamos para sempre morar no céu com Jesus. A casa bonita cai, acaba. O emprego bom que estudou, é federal, o que é que tem? Também vai embora. Quantas pessoas, hoje passou uma reportagem de um deputado que foi embora. Deixou não sei quantos netos, deixou filho. Morreu sem saber que a mulher dele tinha morrido. Alguém viu essa reportagem? Passou hoje aqui, passou hoje. Alguém viu ou não? Ninguém viu? A irmã viu? Pronto. Eu escutei essa reportagem. Ele ficou com a Covid e a mulher. Um internado nos melhores hospitais, os melhores. Os melhores. E não disseram a ele que a esposa dele partiu. E ele foi embora sem saber que ela tinha morrido. E os dois morreram. A família está como sem acreditar. Parece que é sexto mandato como parlamentar. Vai embora, gente. E nós precisamos lembrar de Deus. Todos os teus diplomas que a gente pendura no quarto, na sala, todo mundo bate palma bonitinho, tudo fica aqui. Todos eles. Agora, se você tem uma vida de joelhos, aleluia, uma vida de oração, você sobe com Jesus e eternamente você vai com Ele. Vamos ficar de pé nesse momento. Toda tempestade, eu concluo dizendo que tem um propósito. Não desobedeça a Deus. Se Deus está dando ordem a você, não faça como Jonas. Mas se a tempestade for para provar a tua fé, fica firme até o fim. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Mas se a tempestade é espiritual, você não tem jeito de ler Bíblia, você não tem jeito de orar mais, lute contra isso. E procure cantar, louvar e exaltar o nome do Senhor. Não se deixe vencer pelo mal, mas vence o mal pelo bem.
Quem entendeu essa mensagem, diga amém, irmãos. Deus está falando conosco. As tempestades são inevitáveis. E outra coisa, viu? Elas são de repente. Você está tranquilo aqui, você soube o que aconteceu? Ou não é verdade? Que Deus tenha misericórdia de nós. Obrigado, Pai querido, mais um culto para a glória do Teu santo nome. Quero te agradecer pela vida da Tua igreja. Quero te agradecer, meu Deus, por esse culto, ó Pai, onde o Teu Espírito Santo falou conosco, ó Deus. Agora leva-nos em paz para nossos lares e nos ajuda, ó Deus, contra as tempestades da vida, ó Pai. Aprendemos na mensagem de hoje que elas existem, mas quando o Senhor está no barco, o Senhor se levanta e acalma. Louvado seja Teu nome. Então, Pai, levanto minhas mãos e peço que o Senhor acalme as tempestades na vida da Tua igreja, do Teu povo, ó Pai. A tempestade no Brasil e no mundo. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre nós e sobre todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Vamos dizer amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Vão na paz de Jesus e não tema a tempestade. Deus está presente.